Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora com mais um Plantcast, o primeiro podcast de fisiologia e nutrição de plantas do Brasil, desenvolvido pela Compass Minerals. E hoje, pessoal, nós vamos tratar sobre um tema muito importante que é nutrição e sanidade. E eu estou aqui com o Estevam Penha, CDM Estevam. Tudo bem, Estevam? Olá, José Marcos. Tudo bem? Olá, pessoal que nos ouve. Um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, obrigado, viu, Estevam? E, pessoal, para brindar esse momento aqui com a gente, nós temos um convidado especial hoje, é o professor Antônio de Góes. Tudo bem, professor? Tudo bem, Zé Marco. Prazer falar com você, prazer falar com o Estevam e a quem nos ouve também. Muito obrigado. Professor, nós que agradecemos, para nós é um prazer muito grande estar falando com o senhor. Nós que agradecemos aí pelo tempo e pela disponibilidade. E já aproveitando, professor, vou pedir aí para o senhor se apresentar, a sua formação e a sua experiência aí. Conte um pouco para nós sobre a sua formação profissional. Perfeito, Zé Marcos. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1976. Fiz o mestrado e doutorado em fitopatologia na Exalc, e tenho pós-doutorado na Holanda. Mas eu fiz colégio agrícola, ginásio agrícola, e idos daquela década havia iniciação agrícola. Ou seja, eu saí do terceiro ano primário, fiz o correspondente a um quarto e quinto ano, que na época se chamava admissão. Então, eu fiz os 2 anos de iniciação agrícola, ginásio agrícola, colégio agrícola, depois que eu fiz o vestibular para agronomia e, posteriormente, na fitopatologia. Eu trabalhei na Pesagro, do estado do Rio de Janeiro, ou seja, pesquisa do estado do Rio de Janeiro, até 1996. Neste ano eu fiz concurso na Unesp e fui aprovado e vim para cá. E sou aposentado desde 2018 e sou professor voluntário aqui do Departamento de Ciência da Produção Agrícola. Então essa é a minha trajetória. Na área de fitopatologia atendo praticamente todas as culturas, mas meu foco, diria que em torno de 95%, é concentrado em citros. Legal, professor. Então, podemos ver aí que é um vasto currículo, uma longa experiência na área, na formação agronômica, na carreira agrícola, né? E também bem voltado aí para fitopatologia e também com doença em citros, né? Então, eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui hoje vai render muito. E já aproveitando, professor, como você mesmo mencionou, né, a cultura que você mais trabalha é os citros. Quais são os principais desafios aí que o citricultor ele tem encontrado hoje? Nós temos aí o greening, tem a pinta preta, tem a estrelinha. A gente vê falar muito sobre o greening. Gostaria que você passasse aí hoje qual que é o principal desafio, professor? Perfeito, Zé Marcos. Olha, o greening, ou Huang Longbin, ou HLB, é sem dúvida alguma a doença mais importante dos citros no mundo. Felizmente, de um determinado lado, alguns países ainda, ou até continente, não foi atingido. Mas aonde a doença apareceu e ocorre, causa prejuízos enormes. É uma doença que já foi descrita há mais de 100 anos. É um desafio permanente pelo fato de nós não termos variedades resistentes, tanto para copas como para porta-enxerto. Conta com um vetor altamente eficiente, no caso, por exemplo, do Brasil, América Central, com a diaforina citri. No caso da África do Sul, onde a doença é extremamente importante, existe um outro vetor, que é a triose erythrae, e na Ásia é também a doença mais importante
Em termos de Brasil, é um desafio enorme, porque ainda que a gente não saiba exatamente, não poderíamos até descrever como uma doença exótica, porque nós precisamos de uma fundamentação científica, mas tudo leva a crer que foi um patógeno que acidentalmente foi introduzido. Então, encontrou um clima altamente favorável para o desenvolvimento, multiplicação e reprodução, que é a diaforina cítrica, uma condição de uma distribuição e chuvas frequentes, na maioria das vezes altamente favoráveis, que estimulam fluxos vegetativos periódicos, que então possibilita a existência de tecidos jovens e suscetíveis à diaforina por longos períodos dos anos ou do ano. Nós temos uma citricultura pujante, então, em muitas áreas, devido à quantidade ou até à falta de descontinuidade espaço-temporal entre os pomares, e por ser uma planta permanente, uma frutífera permanente, então significa que nós temos tecidos hospedeiros quase que o ano inteiro. E não existe cura. Uma vez a doença presente numa determinada planta, aquela planta está condenada. Isso vai depender da decisão do produtor, mas aquela planta, até hoje, embora alguns procedimentos tenham contribuído para, às vezes, ampliar a longevidade econômica daquela planta, a longo prazo, é uma doença comprometedora e que leva à redução na produtividade. E, em face dessa falta de cura, as medidas que temos para adotar são, de certa forma, nem sempre tão fáceis de serem decididas, de aplicar e executar do ponto de vista prático. Então, por exemplo, uma vez presente, essa doença, ela tem, ou patógeno, que é uma bactéria, de uma bactéria de floema, ela fica permanentemente naquela planta doente. Então, é o patógeno que tem a atividade ou a sua sobrevivência está relacionada com a vida útil daquela planta. Então, uma forma de afetar, de contribuir para a erradicação, seria eliminar esta planta. E dependendo das condições do pomar, da propriedade, número de plantas, o pensamento empresarial, às vezes é difícil tomar essa decisão. De qualquer forma, é uma medida correta, principalmente quando se começa com os plantios novos, e pomares novos, em plantas da periferia da propriedade. É importante porque o incremento da doença ou a incidência se dá de fora para dentro. Então, é importante a erradicação, é importante o manejo do inseto vetor com controle massivo, principalmente naqueles locais onde a penetração dos insetos vetores seja mais frequente em maior número, né? É fundamental que trabalhemos com mudas sadias. E existem alguns procedimentos práticos que podem ser implementados nos pomares para facilitar a operacionalização do controle do inseto vetor, né? Professor, até assusta, né, quando a gente olha para o green e a mudança que ele pressionou o setor a fazer, né? Por exemplo, intensificou pesquisa de porta-enxerto para poder fazer adensamento, a prática do adensamento se tornou muito mais presente, né? E aplicações de calendário, como o senhor disse aí, o custo fica estratosférico, né? Então, o citricultor aprendeu a ser muito mais eficiente, digo que praticamente em função do green. Perfeito, Estevão. Olha, nós deveremos tirar o chapéu para o citricultor brasileiro. O nível de resposta dos citricultores é espetacular. E isso não se aplica em relação ao green. Nós temos antecedentes em relação a uma série de adversidades do ponto de vista fitossanitário
que já vivenciamos na citricultura principalmente nos últimos 40 anos, juntamente com esse propósito sério dos produtores, nós conseguimos dar a volta por cima e continuando produzindo com qualidade e garantindo rentabilidade. Mas essa prática, por exemplo, de pensamento que, de um lado, visa o retorno mais rápido, de melhor monta aos investimentos realizados, em determinadas áreas, é uma prática para minimizar os eventuais redução na produtividade por conta dessas plantas que devem ser erradicadas uma vez infectadas. Uma medida, então, do ponto de vista empresarial, muito interessante para poder garantir um aumento de produtividade por área e uma série de práticas seja adotada. E em termos de manejo também em relação ao greening, porque já supondo a necessidade de diminuirmos a densidade de plantas. Mas, por outro lado, Estevão, esta prática, que é muito positiva, é fundamental que uma série de cuidados nós estejamos atentos. Por exemplo, não basta trabalhar com adensamento. Esse adensamento implica em consumo de água, em consumo de nutrientes, determinadas práticas que devem ser empreendidas, às vezes dificuldade de colheita, inicialmente uma produção elevada, uma produção significativa, altamente positiva, mas se nós não adotarmos determinados procedimentos, como poda, por exemplo, nós vamos ter dificuldade para realizar os tratamentos fitossanitários, nós vamos ter danos no pomar por conta de pulverizadores, tratores, junto às folhagens. No caso de algumas doenças transmissíveis dessa forma, ou posso predispor às infecções, como, por exemplo, o cancro cítrico, nós poderemos ter o problema maximizado. Esse adensamento, ele não for feito e analisado e conduzido de forma bem adequada, nós poderemos comprometer a atividade, porque não é raro nós entrarmos em alguns pomares e quando curiosamente, a gente entra dentro da planta, a gente observa aqueles túneis formados, então demonstrando que a luminosidade é deficiente, aqueles galhos ou ramos secos, eles são originários de uma lignificação deficiente da planta, então há necessidade de, além de melhorar a luminosidade, é interessante que observe os aspectos nutricionais, o uso de determinado defensivo para minimizar os possíveis patógenos que podem ser beneficiados por essa condição. Algumas pragas podem, por exemplo, cochonilha, pode atingir um nível muito elevado da situação. Então, é importante que tenhamos equilíbrio. A planta precisa de luz para maximizar a sua eficiência. Então, se é importante adotarmos o adensamento, é importante que levemos em conta que nós vamos precisar adotar o manejo de poda, que é interessante, não resta a menor dúvida. Legal, professor. Então, acho que você já comentou um ponto aí que é importante, né, para reduzir a incidência de doença, né? Então, a luminosidade é um dos fatores, a gente sabe que tem vários fatores aí que pode estar ajudando, né, professor? E puxando mais para o nosso lado, assim, dentro de vários assuntos, né, vários fatores aí que pode estar ligado à doença, pode reduzir a incidência de doença, pode aumentar a resistência da planta à doença, né? A gente vê muito a interação nutricional, né? Ou, às vezes, assim, a planta, quando está com uma deficiência nutricional também, a gente vê que ela fica muito mais suscetível à doença. E pensando nesse lado, professor, quais são as principais doenças e pragas que o senhor tem encontrado com mais frequência em lavouras que tem alguma deficiência nutricional? Ou melhor, alguma lavoura que está com desequilíbrio nutricional? Ô Zé Marcos, de um modo geral, não é uma regra, mas pomares, a deficiência nutricional, ela é presente
de um modo geral, a gente encontra doenças também, porque tudo forma uma interface, né? Normalmente, quando o produtor que faz um bom manejo nutricional, ele já tem uma preocupação prévia de ter um bom manejo fitossanitário. Não podemos estabelecer uma relação entre determinada deficiência e a presença de uma determinada doença. Mas, de um modo geral, pomares deficientes, eles têm possibilidade de apresentar problemas de diversas doenças, porque ali já é uma evidência de possíveis limitações da aplicação tecnológica do produtor, seja por até um conhecimento ainda que está aquém do seu nível preparatório, ou é por algumas limitações práticas, né? Mas, de um modo geral, quer melhorar o controle de doenças, começa com um bom manejo nutricional. Eu diria até mais, se nós avaliarmos conceitualmente o que é uma doença, toda doença, no caso de doenças bióticas, no caso de doença causada por fungo, por bactéria, existe uma interação entre um hospedeiro suscetível, um patógeno virulento e favorável. O hospedeiro, nem sempre, no caso de cítricos, por exemplo, nós não temos hospedeiro resistente para a maior parte das doenças. Nós temos variedades extremamente importantes e que compõem a massa da nossa produção altamente suscetíveis à bactéria do cancro. Mas é o que a gente tem, é um material altamente positivo em termos de produtividade, em termos de manejo, qualidade da fruta, rendimento industrial e esses detalhes a mais. Se nós pensarmos de patógenos, nós estamos numa região, num continente de clima tropical, principalmente aqui no Brasil, estado de São Paulo. Em clima tropical, normalmente ambientes muito favoráveis para a incidência e severidade de algumas doenças. Então, dois vértices do triângulo da doença já ocorrem. Então, qual que seria a face? Seria a questão ambiental. Mas a questão ambiental, e às vezes nós nem conseguimos, porque em termos macro nós não temos. A gente quer mais chuva ou quer menos chuva? A gente quer chuva mais frequente ou menos frequente? Mas dentro da questão ambiental, o manejo de nutrição, ele é possível. E essa resposta é extremamente significativa em termos de manejo das doenças de um modo geral. Uma planta bem nutrida, ela consegue respostas mais positivas a todos, ou a maioria dos fatores adversos em termos de hostilidade, entre aspas, biótico. Então, por exemplo, a resposta a um fungo, a uma bactéria, a um vírus, essa resposta ela é mais rápida e mais eficiente. E, por exemplo, constitucionalmente, o cálcio é um elemento fundamental, juntamente com nitrogênio, fósforo. Nós temos que pensar em todos esses componentes. E, atualmente, numa agricultura moderna, nós também estamos... Então, por conta disso, nós estamos conseguindo dar esse salto de produtividade. Produção é resposta de carboidrato, mais proteína, mais lipídio, mais lignina, mais ácidos orgânicos. Então, a aplicação desse fundamento da fisiologia, a aplicação dos conceitos de nutrição, juntamente com a adoção das boas práticas de manejo, são estratégias fundamentais para nós mantermos competitividade no setor agrícola. Então, por exemplo, um caso específico, um pomar desequilibrado nutricionalmente, ele pode ter um padrão de florescimento muito irregular, ao invés de nós termos aquele padrão de florescimento mais compacto. Um outro exemplo que nós poderemos adotar, e é o que a gente tem visto em condições práticas, a gente está vendo que tem aumentado significativamente nos últimos anos, os citricultores brasileiros, citricultura de São Paulo,
tem dado uma resposta espetacular no manejo. Num passado não muito recente, e que nós perdemos milhões de mudas, milhões de plantas por conta da erradicação, conseguimos manejar muito bem a doença, graças às pesquisas espetaculares realizadas por várias instituições públicas e privadas aqui no Brasil e também em vários outros países, e os resultados de controle muito bons, né? E no caso de cancro cítrico, por exemplo, aquilo que nós falamos para a estrelinha, de certa forma também se aplica. Se nós temos um pomar desequilibrado nutricionalmente, nós poderemos ter vários fluxos de vegetação. O aumento do número de fluxos vegetativos significa a necessidade permanente de um controle mais ostensivo, por exemplo, da larva minadora, já que esta provoca o ferimento, que é a porta natural e mais importante para a entrada do agente causal, as xantomonas. Então, pomares mais bem equilibrados nutricionalmente, o padrão de enfolhamento e de vegetação também é mais compacto. Outra questão, por exemplo, se nós não temos um suprimento adequado, por exemplo, de cálcio, nós vamos ter longevidade de folha menor. Os ramos ficam mais frágeis, porque o cálcio ele tem importância na celulose, mas principalmente na hemicelulose e lignina. Então, aumenta a vulnerabilidade. E isso se aplica para cálcio, aplica para magnésio, para zinco, para boro. Boro, por exemplo, a competência da planta em termos de absorção e translocação, produção de açúcar, por exemplo, é dependente do quão eficientes estão ali. Então, nós temos que pensar coletivamente como que nós poderemos minimizar esses problemas. A questão do manejo da pita preta também vai necessitar de cuidados, e isso a gente vê hoje, por exemplo, em termos de greening. O bom manejo do pomar possibilita, além da produtividade, talvez resposta mais positiva. Planta, fruto com tamanho maior, melhor retenção, menor estresse quando pega esses períodos de ausência de chuva, e no final a gente tem uma resposta muito mais significativa positivamente. Professor, várias dicas extremamente importantes que o senhor passou aqui, e uma que me chamou muita atenção é que a parte nutricional, ela pode ser aí um termômetro para a gente se o manejo está sendo bem realizado, né, ou não, tanto da parte nutricional quanto mesmo no manejo fitossanitário. E quando a gente olha para o potencial de dano que a doença pode causar, eu acredito que aquela que vai direto na flor seja uma das mais ingratas, né? Ela já limita ali a produtividade e não tem como o produtor reverter isso, né? E se errar ali, acabou. Então, quando a gente olha para a estrelinha, a gente pode falar que essa doença já está domesticada, a gente já consegue dominar bem o manejo dela? E será que o produtor ainda tem algum gargalo e pode ser pegado desprevenido de alguma maneira com essa doença? Olha, Estevam, até recentemente nós tínhamos como agentes causais da estrelinha aqui no Brasil 2 fungos, o Coletótrico gliosporiose e o Coletótrico abscissum. E nós temos indicações que existem mais esse coletótrico associadas à estrelinha. Isso tem algum impacto prático? Aparentemente não, e o que a gente vem fazendo é o suficiente. Mas do ponto de vista acadêmico, significa que nós temos mais um vírus aí para ser analisado cuidadosamente. Outra questão que poderia ser levantada é os produtos químicos que nós temos utilizado e que tem sido, de certa forma, um sucesso no controle das 2 outras espécies, as espécies até então relatadas, têm sido eficientes? Sim, nós concluímos um trabalho numas espécies adicionais que nós encontramos, e os fungicidas que são registrados, que estão na lista PIC para o controle da estrelinha, também funcionou muito bem para esse coletótrico adicional.
Só que biologia é um processo, é uma ciência dinâmica. E todos os componentes vivos que compõem a biologia, logicamente, estão, entre aspas, em transição permanente. Então, cada um busca o seu espaço e procura se adaptar às diferentes mudanças do meio, né? E isso não vai ser diferente com o fungo que causa, por exemplo, a estrelinha e que está intimamente associada à condição de clima, né? Então, nós tivemos, nos últimos anos, avanços espetaculares no controle da estrelinha, como também nós tivemos no caso da pita preta, que eu vou até, acho que seria oportuno mencionar posteriormente. Mas, embora a gente tenha tido esse resultado espetacular, o coletótico ou a estrelinha continua sendo problema em algumas regiões. Nós temos dados de pesquisa que demonstram que, se nós chegarmos ao fungicida 48 horas depois que o fungo já chegou na pétala, o fungicida já não consegue controlar. Então, nós temos que trabalhar preventivamente. E aí surgiria uma dúvida. Puxa, mas uma planta, o florescimento ele é sincronizado, porém pode variar, por exemplo, da emissão de uma cabeça de alfinete, do primórdio floral, a queda de pétala pode variar de 3 semanas, de fato acontece. Por exemplo, um florescimento que ocorre no período de inverno, numa região onde a temperatura amena, esse período de florescimento vai ser muito longo. E para algumas variedades, por exemplo, a Natal, vai ser mais longa. Então, o número de aplicações vai ser muito elevado, né? A estrelinha, então, é importante nós fazermos esse controle preventivo, porque, né, em determinadas situações nós poderemos ter perda de produtividade ou redução de produtividade até de 80%, né? Então, varia dessa relação ambiente, tamanho de planta, variedade, suscetibilidade e níveis de inóculo. E essa estrelinha tem uns detalhes importantes. O fungo infecta a pétala devido a uma alteração que ocorre no disco basal, onde ocorreu a infecção do fungo. Esse disco basal cresce, de certa forma, desordenadamente, e a base onde o fruto se fixa no disco basal. Então, esse fruto se solta. Agora, esse crescimento irregular do disco basal ocorre por conta de alterações nos níveis hormonais. Então, onde ocorre o coletótico, nós temos alterações nos níveis para cima. Isso varia de 3 a 140 vezes. Então, aumenta ácido indolacético, aumenta etileno, aumenta ácido jasmônico. E interessante que, por exemplo, não há alteração nos níveis de espancina, poligalacturonas, de serina, por exemplo, e também o ácido abscísico também não é alterado. Então, demonstrando que o efeito é estritamente relacionado com essa alteração no nível desses hormônios mencionados. E quando se tem o excesso, quando se tem um nível elevado de sintoma e que a gente vê aquele amarelecimento da planta, o que ocorre no ano seguinte ou na safra seguinte é que nesses ramos onde houve o efeito da doença, a brotação e florescimento vai ocorrer de 2 a 3 semanas posteriores àquela produção naqueles ramos normais. E essa quebra de dormência que aquele ramo e aquelas folhas ficaram, ocorre através da chuva. Então, essa é uma das razões que muitas vezes a gente vai num determinado pomar, a gente vê plantas onde a gente encontra um elevado nível de estrelinha ao lado de plantas onde a quantidade de estrelinha é pequena ou baixa e plantas localizadas uma ao lado da outra. Isso significa que, uma vez a doença presente, havendo um ambiente favorável, o inóculo vai se acumulando e, devido à necessidade de um fator ambiental mais favorável para quebrar o estado de dormência, que é o caso da chuva, pode recorrentemente ter mais doença.
por conta desse desequilíbrio hormonal e desse desequilíbrio nutricional. Muito interessante, né, professor? Mostrando, assim, uma relação direta, né, do desequilíbrio aí do hormônio, o desequilíbrio hormonal e nutricional, causando aí a incidência da doença, né? E pensando por esse lado, professor, pensando-se mais na parte de nutrição, né, em termos de macro e micro, só acredito que é possível estabelecer uma relação direta da nutrição e com incidência e severidade de doença? Ou melhor, vamos falar assim, tem algum nutriente específico que destaca mais ou para menos? No caso dos citros, existem informações genéricas, né? A gente está tudo equilibrado, e nem sempre isso é tão fácil, né? A fisiologia exige um conhecimento, uma profundidade muito grande. Mas, de um modo geral, para poder estabelecer uma relação, Zé Marcos, pensando em fitopatologia e fazendo uma abordagem conceitual, nós temos doenças, no caso de doenças causadas por fungos, nós temos aqueles bióticos e abióticas, né? E dentro de doenças bióticas causadas por fungos, nós temos aqueles patógenos biotróficos e os patógenos necrotróficos. Biotróficos seriam aqueles que sobrevivem unicamente em tecido vivo, conseguem sobreviver em matéria orgânica. E existem os patógenos necrotróficos, que são aqueles que sobrevivem conseguem sobreviver em matéria orgânica e atacam o tecido quando ele já está numa debilidade. Uma diferença entre ambos é que, por exemplo, a etapa de infecção, ele faz a colonização e reprodução. Então, um exemplo de biotrófico, as ferrugens, oídio, míldio. Para ficar claro, né, assim, o biotrófico ele precisa da planta, né, a planta verde viva para ele sobreviver. É isso ou eu estou entendendo errado? Não, você está entendendo certinho. O patógeno biotrófico ele precisa do tecido vivo ou da planta viva para sobreviver. Uhum. O patógeno necrotrófico ele sobrevive, ele pode sobreviver numa planta viva também ou no tecido vivo. Mas ele tem a capacidade de sobreviver em tecido morto. Uhum. E no processo infeccioso, então, o patógeno biotrófico, ele, simultaneamente à infecção, ele coloniza e reproduz. Já o patógeno necrotrófico, ele infecta, mata o tecido para depois reproduzir. Então, nós poderemos fazer uma relação entre isso e nutrição. Para os patógenos biotróficos, se nós excedermos, por exemplo, na nutrição, como ele precisa de um tecido vivo, se nós trabalharmos adequadamente a nutrição, nós estamos defendendo e protegendo melhor a planta em relação aos patógenos biotróficos. E, se nós trabalharmos ao contrário, nós estamos prejudicando. E no caso, por exemplo, o patógeno necrotrófico, que ele precisa de matéria orgânica, que ele precisa de tecido morto, de um tecido já vulnerável, já entrando em senescência, se eu trabalhar com níveis inadequados de nutrição, é mais favorável. Então, do ponto de vista comparativo, se eu vou pensar em patógeno necrotrófico, o desequilíbrio nutricional favorece o patógeno necrotrófico. Já o nutricional já não favorece o patógeno biotrófico. Então, vou dar outro exemplo, para ficar mais claro ainda. Existem publicações, e baseado em mais de 1000 publicações, de que, por exemplo, se nós, nas situações em que nós temos excesso de nitrogênio, por exemplo, nós temos as doenças, de um modo geral, de patógeno necrotrófico ou biotrófico, elas são favorecidas quando existe excesso de nitrogênio. Bom, professor, foi bem claro, né? Isso a gente observa bastante no campo, né? Excesso de N favorece a incidência de doença, né? No caso aí dos biotróficos, né? Com uma planta com uma nutrição desequilibrada também, às vezes a falta de potássio também favorece a incidência de doença, né? Leva ao acúmulo de açúcares na folha, favorece a incidência de doença.
O magnésio também, né? Por isso que é importante o equilíbrio, porque se tiver muito potássio, vai inibir a absorção de magnésio, então a planta também vai ficar desequilibrada. Um outro nutriente que a gente vê que é bem importante, né, professor, é o cobre, né? Ele estimula muito a produção de lignina, de outros compostos na planta também, principalmente a lignina, que atua como barreira, protegendo aí a planta do ataque de pragas e doenças, de fungo, né, principalmente. Eu vejo o cobre também como um nutriente bem importante, né? E como o senhor comentou, tem outros também, né, professor? O balanço, os micros em geral, sempre tem uma resposta bem positiva aí para a doença, né? Me corrija se eu estiver errado. Muito boa lembrança. O cobre, ele é fundamental. Primeiro, que ele participa de dezenas de proteínas. Ele é fundamental para a melhor expressão da proteína mais abundante do universo, que é a rubisco, né? Rubisco, Quando você tem níveis inadequados de cobre, a atividade da rubisco já vai ser deficiente. Esse é um aspecto. Mas, de um modo geral, viu, Zé Marcos, esses cuidados básicos, por exemplo, das adubações, nós não podemos perder de vista, das correções do solo, fornecimento de os elementos básicos aí e os micronutrientes para alto desempenho, alta performance, né? Mas a gente tem que partir desse beabá no aspecto doença, por exemplo, para evitar generalizações. Nós temos determinados patógenos e, com consequência, em doenças que são favorecidos em solos mais alcalinos ou solos mais próximos, por exemplo, da alcalinidade. Já tem outros patógenos que são favorecidos quando o solo já é mais ácido. Então, varia de situação para situação, mas, a grosso modo, quanto mais o nosso pH esteja ali em torno de 6, uma saturação de base alta, por exemplo, pelo menos acima de 60, teor de cálcio, magnésio, no caso do cálcio, pelo menos 60% da saturação de base, e a disponibilidade dos macro e micros elementos naquelas etapas fundamentais é uma possibilidade de nós garantirmos produtividade, né? Professor, é sempre muito rico poder conversar com o senhor. A gente está caminhando aqui para a fase final do nosso Planetcast e tem muita informação interessante, de uma preciosidade gigantesca. Acho que agregou muito para a gente. Eu creio que o senhor deixou muito feliz os nossos ouvintes também pela qualidade das informações. E eu gostaria que o senhor deixasse para a gente uma mensagem final para os nossos citricultores aí em relação à nova safra, né, que está por finalizar uma e já iniciando outra. Deixar uma mensagem para os nossos citricultores. Perfeito, Estevão. Inicialmente, Estevão, eu agradeço a vocês pela oportunidade. Segundo, eu agradeço aos citricultores pelas oportunidades do convívio, do apoio, da possibilidade da aprendizagem. Em todas as regiões eu tenho contado com esse apoio inestimável dos citricultores. A mensagem que eu diria é da gratidão pelo esforço que eles têm empreendido, por essa luta incessante para superar esses obstáculos, pela grande contribuição social e econômica que eles têm proporcionado, por esse espírito público e de luta que têm demonstrado e, sobretudo, por acreditar num setor extremamente importante. As expectativas são muito positivas. A população mundial está envelhecendo, então a demanda por produtos de qualidade, produtos naturais, ela está numa demanda crescente. Então, as perspectivas são altamente positivas e eu continuarei aqui do lado deles e ao lado de vocês, ao lado das empresas, das instituições, para nós darmos nossa opinião para esse sucesso deste setor. Legal, professor. Muito obrigado por participar com a gente. Nós que agradecemos por essa aula de interação de nutrição e sanidade, né, e doenças. Realmente o assunto é muito vasto e o senhor aí com vasto conhecimento conseguiu
passar para nós a mensagem. Muito obrigado, professor, obrigado, Estevam, e obrigado a você, ouvinte, que ficou até agora com a gente. Nos encontramos no próximo episódio. Um abraço e até mais. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.